Júlio Verne. Ilustrador: Alexandre Telles. Todas as ilustrações foram feitas em monotipia, que é um método de impressão de tiragem única. Para isto, foi utilizada uma chapa de vidro onde foi aplicada tinta branca com uso de espátulas. Em seguida, foi colocado um papel preto sobre vidro e por contato se obteve a impressão da imagem, que posteriormente foi digitalizada e animada. Por isto, todos os desenhos não possuem cor. A tinta branca sobre o fundo preto cria uma tétrica e sombria atmosfera que envolve todo o povoado de Leuctrop e a própria história. Esse conto fantástico traz algumas palavras que foram criadas pelo autor. Algumas são substantivos próprios dos locais e do cenário onde se passa a história. Outras palavras são formas diferentes de dizer alguns substantivos que conhecemos. Assim, Júlio Verne usou quertzes como medida de distância e fretzers como moeda. Boa leitura. Capítulo 1. Frit é o vento que corre solto. Em sinuosos e caóticos traços brancos sobre o fundo preto, vemos as rajadas de vento sobre Leuctrop. Flak é a chuva forte que cai. Os respingos da tinta branca gotejados sobre o fundo preto evocam uma forte tempestade. Esta tempestade estrondosa encurva as árvores da costa volsiniana e vai quebrar contra as encostas das montanhas de Crima. As altas rochas do litoral são corroídas incessantemente pelas ondas do vasto mar de Megalocride. Frit, Flak. Atrás do porto se esconde o povoado de Leuctrop, com algumas centenas de casas e suas torres de vigia esverdeadas, que apenas as defendem contra os fortes ventos. Grossas camadas de tinta branca revelam o povoado de Leuctrop, onde se destacam algumas de suas casas espalhadas numa clareira. Avistam-se 4 ou 5 ruas íngremes, que se parecem mais com barrancos do que com caminhos, pavimentadas com seixos e manchadas pelos restos das cinzas que são lançadas pela erupção do vulcão. O vulcão Vanglor não está longe do povoado. Durante o dia, a força interior do vulcão se derrama sob a forma de vapores sulfurosos. À noite, a cada minuto, lança grossas labaredas. O vulcão Vanglor, em meio a uma espessa fumaça, lança ao céu, nas camadas e respingos de tinta branca, suas incandescentes labaredas. Como um farol, com um alcance de 150 quertzes, o Vanglor ilumina Leuctrop e o porto para os navios, os barcos de pesca e as balsas, cujas proas cortam as águas do Megalocride. Do outro lado do povoado, estão amontoadas algumas ruínas da época crimeriana. Mais adiante há um outro povoado, de aspecto árabe, onde se vê um casba, que é uma casa marroquina fortificada, de paredes brancas, tetos arredondados e terraços destruídos pelo sol. É como um monte de cubos de pedras jogado aleatoriamente, marcado pela pátina do tempo. Em formas densas e quadradas estão algumas casas do lugarejo. Podemos ver suas sólidas paredes e, em algumas delas, seus telhados. No povoado, destaca-se o 6-4, nome dado a uma construção estranha, de teto quadrado, com 6 janelas de um lado e 4 do outro lado. O prédio conhecido como 6-4. Ele tem 2 pavimentos com 6 janelas de um lado e 4 de outro. É coberto por um enorme telhado. O campanário, que é uma torre com sinos, domina o povoado. A torre quadrada de Santa Filfilene tem entre suas grossas paredes sinos suspensos que badalam sozinhos quando o furacão os põe em movimento. Destacam-se os 2 volumosos sinos do campanário que balançam levemente, embalados pelos fortes ventos.
Mau sinal. Quando isto acontece, os habitantes do povoado estremecem de medo. Assim é Luktrop. Mais adiante, ficam alguns casebres espalhados pelo campo, em meio a arbustos e brejos, como na Bretanha. Mas Luktrop não é a Bretanha. Seria na França? Não sei dizer. Na Europa? Também não sei dizer. De toda forma, não procurem Luktrop no mapa, nem sequer em um atlas. Um enorme descampado ladeado por pequenas e rústicas cabanas, tudo impresso em descontínuos traços e espaçadas gotas de tinta branca. Capítulo 2. Froc. Um golpe discreto ressoa na estreita porta do 64, que fica na esquina esquerda da rua Messaglière. As tábuas da porta, onde uma pequena mão bate segurando numa aldrava. Aldrava é uma argola de metal utilizada para bater em portas de madeira sem ter de utilizar o nó dos dedos e geralmente é encontrada em casas luxuosas. É uma das casas mais confortáveis, se essa palavra tem algum sentido em Luktrop. É uma das mais ricas, se considerarmos que ganhar alguns milhões de fretzers por ano constitui alguma riqueza. A resposta ao Froc foi um latido selvagem, acompanhado por uivos como de um lobo. Em seguida, acima da porta do 64, abre-se uma pequena janela. Por entre as venezianas, em meio à escuridão, percebemos a silhueta de um homem onde se destaca um sinistro sorriso. Vão para o inferno, seus inoportunos! Diz uma voz que revela mau humor. Em meio à treva, uma menina de cabelos negros, coberta por uma curta capa de chuva. Uma jovenzinha, tiritando de frio debaixo da chuva, coberta por uma simples capa, pergunta se o Dr. Trifulgas está em casa. Está ou não está, depende da situação. Eu vim porque meu pai está morrendo. Onde ele está? Em Valcarnil, a 4 quertzes daqui. E qual é o nome dele? Vort Cartif. Vort Cartif, o padeiro? Sim, e se o Dr. Trifulgas... O Dr. Trifulgas não está. E a janela se fecha brutalmente, enquanto os frits do vento e os flacs da chuva se misturam, produzindo um barulho ensurdecedor. Capítulo 3. O Dr. Trifulgas é um homem duro, não tem compaixão. Não atendia ninguém se não fosse por dinheiro e recebendo adiantado. Seu velho cachorro Hurshoff, uma mistura de bulldog e cocker, tem mais coração do que ele. A casa do 64 não é hospitaleira para os pobres, ela só é aberta para os ricos. Além disso, existem tarifas para febre tifoide, para congestão, para pericardite e para qualquer outra das muitas doenças que os médicos inventam. Infelizmente, o padeiro Vort Cartif era um pobre homem, de uma família miserável. Por que o Dr. Trifulgas se importaria com ele, ainda mais em uma noite como aquela? O Dr. Trifulgas, uma grotesca figura de semblante cruel, em sua casa, vestindo uma túnica. O contraste entre os densos traços brancos e o fundo negro dão, tanto ao doutor quanto à casa, um aspecto sombrio. O doutor olha para os lados em reprovação. Somente por ter me levantado já deveria cobrar 10 fretzers. Murmurou o Dr. Trifulgas ao deitar-se novamente. Apenas 20 minutos após, voltaram a bater a aldrava de ferro na porta do 64. Nas tábuas da porta ressoa a aldrava. Agora é uma mão menos delicada que bate. O doutor abandonou sua cama quente resmungando e se aproximou da janela.
Por entre as venezianas da janela, surge um irritado Dr. Trifulgas. Em meio à treva, distinguimos apenas seu carrancudo rosto e suas mãos. Quem está aí? Grita ele. Uma mulher com um chale que lhe cobre o corpo e a cabeça. Seu rosto é encovado e sua boca parece murmurar algo. Sou eu, a esposa de Vort Cardiff. O padeiro de Valcarnil? Sim, e se você se negar a atendê-lo, ele morrerá. Pois bem, então você ficará viúva. Eu trouxe 20 fretzers. 20 fretzers para ir até Valcarnil. A 4 kertzes daqui. Por favor, tenha caridade. Vá para o inferno. E a janela voltou a se fechar. 20 fretzers. Belo negócio. Arriscar-me a pegar uma gripe ou a ter uma dor nas pernas por 20 fretzers. Ainda mais que amanhã me esperam em Kiltreno, na casa do Edzingov, aquele homem rico que sofre de gota e que a cada visita me paga 50 fretzers. Pensando nesta agradável perspectiva, o Dr. Trifulgas volta a dormir mais profundamente do que antes. O nariz proeminente, os olhos fundos, a boca contraída, a cabeça calva, de onde despontam alguns raros cabelos. É assim o Dr. Trifulgas, que sem remorso, dorme em sua confortável cama. Capítulo 4. Frit, Flak, e depois Frok, Frok. Novamente, uma mão na aldrava da porta do 6-4. Agora é uma mão bastante envelhecida que bate. Ao som do vendaval, se juntam 3 pancadas na porta. Dadas por uma mão mais decidida, o doutor dorme. Finalmente desperta e se levanta, com um mau humor extremo. E ao abrir a janela, o furacão entra violentamente. O Dr. Trifulgas novamente surge entre as venezianas. Agora, seu semblante de expressões carregadas está cheio de desaprovação. Ele arregala os olhos injetados de cólera. É da parte do padeiro. Ainda esse miserável. Eu sou a mãe dele. Quero que a mãe, a mulher e a filha morram com ele. Ele sofreu um ataque. Pois ele que se defenda. Conseguimos algum dinheiro. Continuou a velha senhora. Um adiantamento do comandante Dom Trupp pela venda da casa da rua Meselier. Se você não nos atender, minha neta ficará sem pai. Minha nora ficará sem marido. E eu ficarei sem meu filho. Foi ao mesmo tempo lamentável e terrível ouvir a voz daquela velha senhora e pensar que o vento congelava o sangue em suas veias e que a chuva encharcava seus ossos embaixo de sua carne magra. A velha vestindo uma túnica preta, com seu enorme nariz que se projeta para fora da touca. Ela se apoia em uma bengala. Ao fundo, em grandes manchas brancas, a tempestade a açoita sem clemência. Um ataque custa 200 fretzers. Responde o desalmado Dr. Trifulgas. Mas só temos 120. Então, boa noite. E a janela se fecha novamente. Mas, pensando bem, 120 fretzers por 1h30 de caminhada, mais meia hora de consulta, significavam 60 fretzers por hora, 1 fretzer por minuto. Pouco dinheiro, mas tão pouco um valor que se possa ignorar. Em vez de voltar a se deitar, o doutor se envolve em seu manto de lã, coloca suas grandes botas impermeáveis, seu sobretudo, seu gorro de pele na cabeça e suas luvas nas mãos. O Dr. Trifulgas, com um olhar cobiçoso, usa uma touca e veste a luva em sua mão, que se destaca à frente. Deixa acesa a lamparina perto de seu códex, sua enciclopédia de medicina, aberta na página 197. No quarto sombrio, apenas uma lamparina lança uma tímida luz, iluminando o códex, o baú, a poltrona. Empurra a porta do 6-4 e para,
na entrada da casa. O Dr. Trifulgas veste seu casaco, calça suas botas e caminha em direção à porta, abrindo-a. A velha continua ali, apoiada em sua bengala, desgastada por seus 80 anos de miséria. E os 120 fretzels? Aqui estão, e que Deus lhe devolva em dobro. Deus? O dinheiro de Deus. Por acaso há alguém que tenha visto de que cor é o dinheiro de Deus? O doutor assobia para Hurzov, coloca uma lanterna na boca do cachorro e toma o caminho do mar. A velha o segue. Dr. Trifulgas segura a lamparina que ilumina tudo à sua volta em carregadas manchas e gotas em branco. A coloca na boca de seu esguio cachorro e o cachorro, o Dr. Trifulgas e a velha seguem sendo atingidos pela forte tempestade. Capítulo 5. Que tempo repleto de Fritz e Flax. Os sinos de Santa Filfilene começam a se movimentar impulsionados pela tempestade. Mau sinal. Os dois enormes sinos retinem no meio da noite. Que nada! O Dr. Trifulgas não é supersticioso, não acredita em nada, nem sequer em sua ciência, com exceção do dinheiro que o seu trabalho lhe rende. Que tempo e também que caminho de pedras e cinzas. As pedras ficam escorregadias com o lodo. As cinzas crepitam como carvão em brasa. Nenhuma outra luz, além da frágil e vacilante que emana da lanterna do cachorro Hurzov. Às vezes, em meio à erupção das chamas do Vanglor, extravagantes silhuetas parecem se retorcer no escuro da noite. Não se sabe o que há no fundo dessas insondáveis crateras. Talvez sejam as almas do mundo subterrâneo que se volatilizaram ao sair dos seus corpos. O escuro e sinuoso caminho por onde avançam, impresso nas manchas brancas que retratam as árvores, as pedras e as crateras. O doutor e a velha seguem o contorno das pequenas baías do litoral. O mar está tingido de um branco lívido, um branco de morte, e faísca ao encontrar a linha fosforescente da ressaca, que parece derramar vagalumes ao estender-se sobre a praia. O doutor e a velha continuam pelas curvas do caminho, entre as dunas onduladas, cujos arbustos e juncos se chocam fazendo um ruído de baionetas. O cachorro Hurzov se aproxima de seu dono e parece querer dizer-lhe: "Vamos, são 120 fretzers para guardar no cofre. É assim que se faz fortuna. Um alqueire a mais para plantar a vinha. Um prato de sopa a mais no jantar. Mais comida para o fiel Hurzov. Cuidemos dos doentes ricos, cuidemos bem deles, por seu dinheiro." Hurzov à frente com a lanterna na boca, aguarda Dr. Trifulgas com sua maleta e a velha apoiada em sua bengala. Eles avançam pelo difícil e pedregoso caminho. Naquele momento, a velha se detém. Mostra com seu dedo trêmulo uma luz avermelhada na escuridão. É a casa de Vort Kartif, o padeiro. Ali? Pergunta o doutor. Sim. Responde a velha. Uiva o cachorro Hurzov. De repente, o vulcão Vanglor treme, abalando até a cadeia de montanhas que fica em sua base. Uma chuva de chamas fuliginosas sobe para o céu, furando as nuvens. O doutor Trifulgas é derrubado no chão de uma vez só. O doutor pragueja, levanta-se e olha ao seu redor. A velha não está atrás dele.
Desapareceu em alguma fenda do terreno ou voou através das agitadas brumas? O cachorro está ali, de pé sobre as patas traseiras, com a boca aberta e a lanterna apagada. Adiante, Murmura o Dr. Trifulgas. Ele já havia recebido seus 120 Fretzers e, como um homem honrado que era, tinha que merecê-los. Em uma íngreme escorregadia encosta, o Dr. Trifulgas caminha sozinho. Uma enorme e erma paisagem o cerca. Capítulo 6. A uma distância de meio quertze, avista-se somente um ponto luminoso. Pode ser a lamparina do doente, que talvez já esteja morto. É, sem dúvida, a casa do padeiro. A velha apontou o caminho. Não há como errar. A tempestade em densas gotas de tinta branca obstrui a visão de uma grande construção ao fundo. Em meio aos frits sibilantes, aos flacs crepitantes, ao ruído surdo e confuso do temporal, o Dr. Trifulgas avança a passos apressados. À medida que se aproxima, vê-se melhor a casa isolada, no meio do pântano. Uma enorme casa com uma porta e várias janelas. É impressionante a semelhança que tem com a casa do doutor, com os 6-4 de Luktrop. A mesma disposição das janelas na fachada, a mesma pequena porta arqueada na entrada. O Dr. Trifulgas corre tão rápido quanto a tempestade o permite. Vamos nos afastando da porta de entrada do lúgubre casarão. A porta está entreaberta. Basta empurrá-la. Ele empurra a porta, entra e o vento a fecha brutalmente por trás dele. O cachorro Hurzov uiva do lado de fora, calando-se em intervalos, como fazem os cantores entre os versículos de um longo salmo. É estranho. Poderíamos dizer que o doutor voltou para sua própria casa. No entanto, ele não se perdeu. Ele não desviou o caminho. Ele está, sem sombra de dúvidas, em Valkarnil, não em Luktrop. Contudo, reconhece o mesmo corredor baixo e com abóbadas, a mesma escada de madeira em caracol, com o corrimão gasto pelo roçar das mãos. O corredor, a escada e o corrimão mesclam-se em traços e contornos sinuosos, onde há um fantasmagórico rosto. O Dr. Trifulgas parece ter avançado por eles e está parado, atônito. Ele sobe, chega ao patamar do andar de cima. Por debaixo da porta do quarto percebe-se uma fraca claridade, como no 6-4. Seria uma alucinação? No soturno quarto, o Dr. Trifulgas está parado ao centro dos familiares objetos que o cercam: o baú, o cofre, a poltrona. Mesmo com a luz fraca, ele reconhece seu quarto, o sofá amarelo à direita, o baú de madeira velha à esquerda, o velho cofre de ferro onde guardaria os 120 Fretzers da consulta. Ali estava também sua poltrona de couro, sua mesa de pés retorcidos e, em cima, junto da lamparina quase apagando, seu códex, aberto na página 197. Vemos o códex aberto sobre a mesa precariamente iluminado pela lamparina, exatamente como estava antes. O que está acontecendo comigo? Murmura o doutor. O que ele tem? Ele tem medo. Suas pupilas estão dilatadas. Seu corpo está contraído. Ele sua frio e rápidos arrepios correm por sua pele. Mas ele precisa se apressar. O óleo está acabando. A lamparina vai se apagar e o doente também. Sim, ali está a cama. A sua cama larga e o dossel enfeitado de cortinas estampadas com grandes folhagens. É possível que aquela seja a cama de um miserável padeiro? Com as mãos trêmulas, o Dr. Trifulgas agarra as cortinas, abre-as devagar e olha. O moribundo
com a cabeça para fora das cobertas, permanece imóvel, como se estivesse a ponto de dar seu último suspiro. O doutor se inclina sobre ele. Vemos seu rosto e parte do tronco. Seus olhos fundos estão vazios, negros, e sua boca se contrai em um esgar. Um grito escapa de sua garganta. Lá de fora, Hurzov responde com um uivo sinistro. O rosto desesperado do doutor, os olhos arregalados, as narinas dilatadas, a boca escancarada. Uma densa pincelada branca envolve seu rosto como se fosse o seu grito a ecoar pela noite. O moribundo não é o padeiro Vort Kartif. É o próprio Dr. Trifugas. É ele, atacado pela congestão, ele mesmo, com uma apoplexia cerebral, com um acúmulo de serosidades nas cavidades do cérebro e com paralisia do corpo no lado oposto da lesão. Sim, foi por ele que vieram buscá-lo. Foi por ele que pagaram 120 Fretzers. Foi ele que, por ter um coração duro, se negou a atender o pobre padeiro. É ele que vai morrer. O Dr. Trifugas está como louco. Sente-se perdido. A doença avança de minuto em minuto. Não apenas as funções do corpo estão desaparecendo, mas de um momento para outro vão parar os movimentos do coração e da respiração. E apesar de tudo, ele ainda não perdeu por completo a consciência de si mesmo. O que fazer? Diminuir a pressão sanguínea fazendo uma sangria? Se demorar, o Dr. Trifugas será um homem morto. Naquele tempo ainda se fazia sangria, e os médicos usavam essa técnica para curar de apoplexia todos aqueles que não deviam morrer. O Dr. Trifugas pega sua maleta, tira dela um bisturi e perfura a veia do braço do seu sósia, mas o sangue não vem ao braço dele. O doutor massageia energicamente o peito do doente e sua própria respiração para. Ele está curvado sobre seu sósia deitado na cama e com as duas mãos espalmadas aperta seu peito. Esquenta os pés do padeiro com pedras escaldantes e os seus próprios pés se gelam. Então, seu sósia se ergue, se debate e solta um último suspiro. O sósia ergue o tronco da cama. Uma expressão funesta domina seu rosto. Com uma expressão de espanto e desespero, o Dr. Trifugas lança os braços ao alto. E o Dr. Trifugas, apesar de tudo o que podia lhe inspirar a ciência, morre em suas próprias mãos. Frit. Vlak. O vento corre em sinuosos traços. A chuva cai em pesadas gotas. Capítulo 7. Na manhã seguinte, na casa do 6-4, a única coisa que se encontrou foi um cadáver. O cadáver do Dr. Trifugas. Colocaram-no em um caixão que foi conduzido com grande pompa ao cemitério de Luktrop, onde já estavam tantos outros que ele mesmo tinha enviado para lá. Hurzov com a lanterna entre os dentes, em uma clareira em frente à sinistra casa do Dr. Trifugas. Quanto ao velho Hurzov, disse que desde aquele dia percorre o pântano sem parar, com a lanterna acesa na boca, uivando como um cachorro perdido. Eu não sei se é assim mesmo, mas acontecem coisas tão raras no país de Volsínia, principalmente nos arredores de Luktrop. Por outro lado, eu repito, não procure por esta cidade no mapa. Até mesmo os melhores geógrafos ainda não entraram em acordo sobre a latitude, nem sequer sobre a longitude de Luktrop. O sinistro e solitário casarão ao fundo. Não há mais Hurzov, nem mesmo o Dr. Trifugas. Apenas a casa e suas paredes. Fim. O autor.
Jules Gabriel Verne, conhecido no Brasil como Júlio Verne, nasceu em Nantes, na França, em 1828. Ele foi o primeiro dos 5 filhos de Pierre Verne e Sophie Lotte de La Fouille. E passou a infância com os pais e os irmãos na cidade onde nasceu e na casa de verão da família. Seu pai era advogado e desejava que Júlio Verne seguisse a mesma carreira. Quando adulto, Júlio estudou direito em Paris e lá teve a oportunidade de conhecer intelectuais como Victor Hugo, Alexandre Dumas e seu filho. Ao terminar o curso, decidiu se dedicar às letras, escrevendo no início musicais para teatro e artigos sobre ciência para uma revista francesa. É considerado por críticos literários o inventor do gênero de ficção científica, tendo antecipado em seus livros o aparecimento de novos avanços científicos, como submarinos, máquinas voadoras e viagem à Lua. Até hoje, Júlio Verne é um dos escritores cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em 148 línguas, tendo escrito mais de 100 livros. Júlio Verne morreu na cidade de Amiens, na França, no ano de 1905. O ilustrador. Alexandre Telles é graduado em Artes Visuais pela Fundação Armando Álvares Penteado. Arte educador, ministra oficinas para crianças, jovens, adultos e educação inclusiva em espaços culturais como Caixa Cultural São Paulo, Babel e unidades do SESC. Voltou seu trabalho autoral para a xilogravura e monotipia. Desenvolve trabalhos como ilustrador para veículos de comunicação, publicações infanto-juvenis e fanzines. Em 2017, lançou o livro Caligari, pela editora Veneta, no qual criou mais de 600 monotipias adaptando a obra cinematográfica alemã O Gabinete do Dr. Caligari, 1920, para história em quadrinhos. Para esta versão acessível, Alexandre Telles criou mais de 50 ilustrações em monotipia, que é um método de impressão de tiragem única. Ele utilizou uma chapa de vidro onde aplicou a tinta com uso de espátulas e fez o desenho das ilustrações. Em seguida, colocou o papel e, por contato, obteve a impressão da imagem, que posteriormente foi digitalizada para ser inserida e animada no audiovisual. Frit Flak. Ficha técnica. Diversos. Livros acessíveis e inclusivos. Realização: Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo. SED-PCD. Centro de Tecnologia e Inovação. CTI. Execução: Mais Diferenças. Versão acessível. Coordenação técnica do projeto: Carla Mausch. Direção e coordenação técnica: Ana Rosa Bordim Rabelo. Tradução: Ana Rosa Bordim Rabelo e Carla Mausch. Ilustração: Alexandre Telles. Animação das ilustrações: Meg Miranda. Descrição de imagens: Rodrigo Sanches e Ana Rosa Bordim Rabelo. Narração e locução: Felipe Vasconcelos Viana, Raíssa Bittar, Rodrigo Sanches e Juliana R. Interpretação em Libras: Paula Rosa. Sonorização e trilha: Felipe Vasconcelos Viana, Juliana R., Bruno Félix, Saulo Tomé e Cassiano Fraga. Captação e edição: Saulo Tomé, Meg Miranda, Felipe Vasconcelos Viana, Bruno Treviso, Bruno Félix, Cassiano Fraga e Juliana R. Revisão: Bárbara Castoldi. Consultoria: Lara Souto Santana e Danilo Santos. Versão acessível executada nos termos da Lei 6.610, de 1998, artigo 46, inciso 1º, letra D, e nos termos da Lei 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 42, parágrafo 1.